Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início aos nossos estudos, pedindo aí a Jesus que possa nos abençoar, nos iluminar, nos envolver aí nas melhores vibrações de paz, de amor, de luz, né? Lembrando aí que nós estamos hoje fazendo um estudo diferente, né? A gente vai dar uma pausa essa semana no livro Nosso Lar, e hoje nós vamos aproveitar que nós estamos em plena Páscoa, né, para falar um pouquinho sobre a visão espiritual da Páscoa, a visão da doutrina espírita da Páscoa, né? Trazer aí para a gente algumas ideias, alguns pensamentos, né, sobre esse momento aí que a gente está vivendo aí, né? Esse momento aí de conversar sobre o Cristo, né? Lembrando aí, esse aqui é o Joãozinho, não preocupa não. Lembrando, né, que o nosso objetivo aqui é trazer, né, uma visão, né, otimista, né, trabalhando aquele conceito do consolar e do instruir da doutrina espírita, né, atendendo aí as nossas necessidades, atendendo aí aquelas questões que estão, né, dentro aí da nossa possibilidade. Claro que muitas vezes quando a gente vê, né, a gente fala da Páscoa, né, nós vamos ter na nossa memória a questão da tradição, né, que é muito forte na nossa cultura, no nosso país, da Igreja Católica, né, a Igreja Católica ali que traz para a gente aí as suas tradições, as suas visões, né? Mas a doutrina espírita, né, ela tem uma visão um pouquinho diferente, até porque a doutrina espírita ela não é, vamos dizer assim, um caminho espiritual, né, vinculado a rituais, a eventos nesse sentido, né? A doutrina espírita ela tem por objetivo, né, não está aparecendo a minha imagem, né? Para outras pessoas não está não. Gente, olhem aí, por favor. Para mim tá aparecendo aqui, ó, né? Às vezes deu uma piorada aí. Tá aparecendo para você, gente? Tá dando para escutar? Você me dá um sinal aí. Que o pessoal tá falando que tem gente falando que não tá aparecendo imagem. Mas nós estamos falando aqui sobre a Páscoa, né? Quando a gente pensa na Páscoa, nós pensamos nas tradições da Igreja Católica, né? Mas a Páscoa em si, ela é bem mais antiga, né? Só para a gente poder lembrar um pouco, né, dessa comemoração, vamos lembrar que o próprio Jesus comemorou a Páscoa. Ou seja, a Páscoa, de início, não era uma festa que tinha a ver, né, com o sacrifício de Jesus. Tanto é que Jesus comemorou a Páscoa. Era um hábito comum lá do povo de Israel. A Páscoa, né, milenarmente para o povo de Israel, era a comemoração que eles faziam da saída do povo do Egito. Aquela história toda do Moisés lá, quase 2.000 anos antes de Jesus. Ou seja, 4.000 anos antes de a gente aqui, né? E era uma festividade que acontecia naquela época para se comemorar e para se lembrar daquela questão toda do cativeiro de Israel, né? Das pragas do Egito, aquela coisa toda, todo aquele simbolismo, né? Que não vem ao caso. E depois, né, como a morte do Cristo acontece, né, nesse período, ou seja, a morte de Jesus acontece na época da Páscoa, né? Ele estava lá comemorando a Páscoa com a família, né? Da família Marcos, né, com os companheiros dele, com aqueles amigos que o acompanhavam. O que acontece? A Páscoa vira uma tradição espiritual, né, vinculada ao cristianismo também, né? Então os cristãos eles ressignificaram, né, os simbolismos da Páscoa, tá? Não preocupa com os meninos passando aqui não, que isso é normal. Então os cristãos eles deram uma outra visão para a Páscoa, que seria a questão da morte do Cristo, né? A comemoração da morte, né? Da paixão, né? O pessoal usa esse termo aí, que eu sempre achei tão estranho, né? Paixão e morte de Jesus, né? Eu sempre quando era menino achava, mas Jesus estava apaixonado, não é que esse negócio, né? Paixão ali, né? Aquela questão de sofrimento, aquela coisa toda, né? Mas, né, a gente não está aqui tanto para falar do ritual em si, mas como está para falar da visão da doutrina espírita sobre a morte do Cristo. Vamos lembrar que dentro da questão religiosa, as igrejas acreditam na morte de Jesus como sendo para poder pagar o pecado do mundo, né? Jesus teria morrido para poder resolver o problema da humanidade concernente ao pecado, né? E por que isso existe? Porque a religião de Jesus, né, que era o judaísmo, Jesus ele era um judeu de nascença e judeu no campo religioso, né? Existe muitos ainda, né? O judaísmo ainda é uma das 3 grandes religiões no mundo, né? Jesus seguia essa religião, né? Pelo menos, né, enquanto encarnado ali ele respeitava, né? Apesar de muitos dos comportamentos deles serem, né, comportamentos um pouco divergentes da crença deles. Mas o que acontece? Dentro do judaísmo havia a crença de que todo pecado era sempre mortal, ou seja, quem comete pecado era
convidado a morrer. Ó, você pecou, o preço do pecado é o sangue. Tá? E isso, né, era uma coisa que estava introjetada. E lembrar, gente, o conceito de pecado dos hebreus era diferente do nosso. O que é pecado para eles? Pecado é você não cumprir as leis do Moisés. Então, se o Moisés falou para você fazer uma coisa que você não fez, você está em pecado. Não importa se isso é bom, se isso é ruim, se isso tem a ver com você matar ou salvar alguém, isso não importa. Pecado no conceito judaico são as leis de Moisés. Seguir as leis de Moisés, você está certo. Não seguiu, é pecado. Pronto, acabou. Tá? Diferente do conceito que nós temos de pecado na Igreja Católica e na doutrina espírita também. E aí o que acontece, né? Então, todo pecado era passivo de morte. E aí os sacerdotes, eles criaram lá vamos dizer assim, um jeito de dar dar uma pedalada, vamos dizer assim, no pecado, que era o quê? Os sacerdotes transferiam o pecado da pessoa para um animal de sacrifício, ou seja, eu cometi um pecado, né? Eu transgredi a lei, eu ia até o sacerdote punha a mão na minha cabeça, né? Pegava o pecado e colocava lá no animal. Dependendo do nível do pecado, ia ser um animal de maior porte, de menor porte, ou seja, né? Um pecadinho era uma pombinha, uma rolinha, né? Um pecadão era um boi, né? Um cordeiro, né? Se fosse um pecado inimaginável, a pessoa tinha que morrer mesmo. Tá? Então o pecado se pagava com sangue, né? Por isso que tinha sacrifício de animal na época de Jesus, né? Tinha todo um comércio em torno disso, né? Porque as pessoas acreditavam que elas poderiam passar o pecado delas para os bichos morrerem no lugar dela. Era essa a ideia, tá? Tô falando que isso é real, não, isso é o que eles acreditavam. E nem que isso veio da espiritualidade, tá? Mas não é o nosso objetivo aqui falar. Então, quando Jesus morre na cruz, o que os estudiosos, as pessoas, os teólogos, né? O próprio Paulo de Tarso, né, usou como simbolismo? Que se os animais pagavam os pecados das pessoas, a morte do Cristo pagaria o pecado da humanidade inteira, tá? E isso foi um conceito simbólico que depois a igreja se apropriou, né? E aí trabalhou aquela ideia do pecado original, aquela coisa toda lá que é uma questão, uma construção teológica da igreja, né? Que é muito apoiada também pelas igrejas evangélicas. Quando eu falei igreja, eu tô falando igreja católica, tá, gente? Porque a igreja católica deu origem, né? As igrejas evangélicas vieram depois e aproveitaram alguma coisa da igreja católica, modificaram alguma outra, né? Mas basicamente seguiu aquele raciocínio. Mas, né, a gente, quando pensa nisso, né, agora nós vamos ver qual que é a questão espiritual da coisa, né? Os amigos espirituais sempre falam pra gente que a gente tem que analisar as coisas pelo prisma da razão, né? Então vamos analisar alguns pontos aí sobre a morte de Jesus. Jesus nasceu para morrer, né? Se a gente for analisar semanticamente, Jesus nasceu para morrer porque todo mundo morre, né? Ou seja, em determinado momento da vida dele, ele teria que morrer, né? Mas qual que era a missão de Jesus, né? A expressão do bode expiatório, o bode expiatório também era... o bode expiatório, na verdade, era um bode preto, que uma vez a cada 7 anos, se eu não me engano, né, o sacerdote levava um bode preto e passava o pecado de todo mundo para o bode e expulsava o bode da cidade e eles matavam o bode a pedrada. Tá? Por isso se chama bode expiatório, né? O animal morria para expiar o pecado dos outros. Tá? Se eu não me engano, era uma vez por ano ou uma vez a cada 7 anos. Não sei se é o certo, né? Mas era sempre um bode preto. Por isso tem esse negócio do diabo, seu bode preto, aqueles negócios, veio disso aí, né? Então eles pegavam o pobre do bicho, né? E resolvia aquela questão. Tipo assim, seus pecados são perdoados e a partir de agora não peque mais? Não, é outra coisa, tá? Esse pecado que Jesus está falando aí é outro, tá? É o pecado de consciência, não é o pecado de lei de Moisés, não. Tá? Porque Jesus, a lei era só para regular. A lei não é para poder definir quem está certo e quem está errado, não. A lei é um mecanismo regulador, de controle. Né? A lei do Cristo é a lei do amor, que é diferente, é outra coisa. Tá? Então, o que acontece? Jesus, então, né, eles criaram a ideia que Jesus ia morrer pela humanidade toda. Tá bom? Então, assim, essa ideia carece de sintonia, né? Coitado do bode, né? Coitado, imagina os outros animais todos que morriam lá em massa, lá, né? Falava que o templo era um lugar abençoado quando o sangue dos animais ia até o calcanhar dos levitas, ou seja, matava tanto bicho que alagava o átrio do altar de sangue de animal. Tanto que era o dia inteiro, era um abatedouro o altar, né? Você imagina, um lugar dedicado a Deus que era um abatedouro. Né? Então assim, é um trem muito primitivo mesmo, tanto é que Jesus nunca entrou nesse lugar, né? A gente vê lá que Jesus sempre ficava do lado de fora do templo, até porque ele não concordava com aquilo, mas é uma outra questão a ser resolvida depois, e Jesus não estava ali para brigar com os outros, né? Jesus estava ali para trazer o evangelho. Então qual que foi o objetivo de Jesus morrer na cruz daquele jeito, né? Aí nós temos que ver uma questão de sintonia nossa,
né? A nossa sintonia é muito mais com a morte do Cristo do que com a ressurreição, já para perceber nisso, né? Eu lembro quando eu fui no cinema ver aquele filme do Mel Gibson, lá, A Paixão de Cristo, né? Eu fiquei encantado com o nível de fidelidade histórica do filme. Eu falei assim, nossa, é igualzinho tudo, né? Porque ele até em aramaico os atores falaram, ele botou os atores do filme para aprender a língua de Jesus, e os atores, os hebreus lá do filme falavam aramaico, que era a língua do Cristo, né? Os romanos falavam latim, né? Ou seja, e o filme era legendado, ele fez o filme na língua original de Jesus. A vestimenta, tudo aquilo lá é 100% interessante, né? Mas para mim foi uma grande perda, porque o filme só relata a morte do Cristo. Então é um filme que 2 horas Jesus apanhando, né? Eu ficava pensando, imagina se ele fizesse um filme desse falando da vida de Jesus, né? Das curas, da parte boa da vida de Jesus, né? Mas nós somos muito fixados com a morte, né? Até porque a morte é o nosso maior medo. Então, né, nessa questão da Páscoa, né, o que fica para nós é o quê? Jesus morreu, né? Mas qual que é o objetivo de Jesus morrendo daquela forma? Jesus tinha um objetivo, né? Era para resolver o problema do pecado do mundo, né? Se Jesus tivesse resolvido o problema do pecado do mundo, ninguém pecava mais. Vocês concordam comigo? Porque se ele lavou com o sangue dele o pecado, então ninguém peca, ninguém tem pecado. Mas como é que a gente tem pecado ainda? Então é uma coisa que fez, mas não fez, né? É como se eu pintasse a parede e a parede continuasse laranja, mesmo passando tinta branca por cima. Não, eu passei a tinta branca, mas continua laranja, né? Ah, mas aí você tem que entender que passou a tinta, mas não é tinta, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa torta, porque não era esse o objetivo de Jesus. Jesus não veio morrer por ninguém, né? Porque esse conceito de transferir a sua culpa para os outros, olha só, é um conceito que está lá atrás, né? Então os judeus transferiam a culpa dele para quem? Para os animais, né? Lá no Gênesis, isso é arquétipo, que a gente vai ver o que acontece. Quando Deus pega lá o Adão e a Eva lá no pulo, né? O que acontece? Nenhum deles assume culpa, um passa a culpa pro outro. O Adão vira para Deus e fala, não, foi a mulher que o Senhor me deu, ainda botou a culpa em Deus também, tipo assim, a mulher, né, que o Senhor me deu, que fez eu fazer isso aí, ou seja, a culpa é dela e sua, vocês dois se viram aí, né? Aí Deus vira para a mulher e fala assim, e aí? Aí ela fala, não, foi a serpente, ou seja, um passa a culpa pro outro, né? Isso denota o nosso estado espiritual, claro que aquilo é simbólico, né, gente? Isso denota o nosso estado espiritual de o quê? De transferir responsabilidade, né? Uma vez o Lucas falou isso pra gente, falou assim, olha, colocar culpa ou se sentir culpado é característica de espírito inferior. Inferior e primitivo, no aspecto que é espírito infantil. Todo ser infantil transfere culpa para os outros e não assume a própria responsabilidade, né? E aí o que acontece? Né? Essa cultura que transferia a responsabilidade começou a fazer os seus erros e transferia para quem? Para os bichos. Então o bicho morreu, a culpa, né? Eu transferi o meu defeito para o bicho, mato o bicho lá e me resolve aqui. Jesus vai morrer e vai resolver o meu problema. Ou seja, a responsabilidade nunca é minha, a culpa nunca é minha, né? Então, assim, é uma coisa muito interessante que o carro assim, né? Que isso acompanha a gente espiritualmente. Quando Jesus veio na Terra para nos ensinar o que? Sermos responsáveis por nós mesmos. E Jesus sabia que o maior problema da humanidade, né, a par da questão das nossas dificuldades e nossos atrasos evolutivos, né, na verdade nem tanto atraso, nossa infância evolutiva, né, que nós somos seres muito, muito jovens espiritualmente, é o que? O nosso medo da morte. E um dos objetivos do Cristo era acabar com o medo da morte, porque o medo da morte é a causa da maior parte dos nossos desentendimentos materiais. Pelo medo da morte, eu roubo, eu mato, eu destruo, eu engano, eu minto. Por quê? Porque como eu tenho medo de morrer, eu quero aproveitar tudo que a vida tem para oferecer agora, né? E quando eu vejo que eu não consigo aproveitar, eu perco meus escrúpulos, porque se eu não viver aquilo agora, nunca mais. Porque eu tenho medo de morrer e não experimentar aquilo. Ou seja, eu tenho meu amigo, ele é casado, eu apaixono pela mulher dele, eu vou lá e mato meu amigo porque eu quero a mulher dele para mim. Lembra lá do rei Davi? Né? Por que ele faz isso? Porque ele pensa dentro da cabeça dele que ele a ama e que se ele não matar o amigo dele, ele nunca vai ser feliz, porque ela vai ser dele para sempre, ele vai morrer, acabou, perdeu. Então eu vou lá e mato meu amigo. Então eu vou lá e roubo o dinheiro de quem tem dinheiro, porque eu quero viver a experiência do dinheiro como se não houvesse amanhã. Né? E tudo isso é causado pelo quê? Pelo medo e pelo conceito da morte. E aí vem Jesus, né? E o que Jesus faz? Jesus morre, né? Qual que é o objetivo da morte de Jesus? Mostrar pra gente que a vida continuava, né? Como a gente já tinha falado com o pessoal lá do grupo, né? Quando Jesus termina a missão dele, ele podia ter voltado para o mundo espiritual. Fala assim, não, estou indo embora aí, muito obrigado, foi bom para vocês, foi bom para mim, né? Nos encontramos na evolução, e foi embora, né? Mas Jesus queria marcar para a humanidade a ideia da vida.
Então o que ele faz? Ele fala assim, ó, já que já acabou a minha missão, o que eu vou fazer? Eu vou deixar eles me matarem, né, para que eu possa retornar da morte e mostrar para eles que esse negócio de morte não existe. E aí Jesus precisava passar por uma morte pública, para que não restasse dúvida de que ele morreu até para as pessoas que estavam distantes, né? Porque se Jesus tivesse morrido lá no leito, na cama, lá, fala assim, adeus Pedro, tchau, né, nos encontramos, e fechado os olhos, virado luz, né? Pessoal, morreu nada, esse cara fingiu que morreu, ele ficou escondido uma semana e voltou. Mas quando Jesus tem uma morte pública, violenta daquela forma, né, não deixa dúvida para as pessoas que ele tinha morrido. Entendeu qual que é o objetivo? Né? Aquele sofrimento, aquela dor toda que Jesus passou, aquilo era só para poder consolidar a ideia que ele tinha morrido mesmo. Para ele, aquilo ali nada é a mesma coisa. Tanto é que depois que ele volta, né, ele nem sequer faz referência ao desencarne dele. Vocês já pararam para pensar nisso? Né? Jesus, ele volta da morte, ele encontra com os discípulos, e em nenhum momento ele lembra de cruz, de Pilatos, de bofetada, de coroa de espinho, nem fala nesse assunto mais. Por quê? Porque aquilo ali é uma coisa que passou e foi superada. Para um espírito do nível evolutivo de Jesus, a morte era só um momento, aconteceu ali foi umas 10 horas ali que ele passou de sofrimento físico ali, mas que ele já tinha libertado daquilo. Entendeu? Isso que é a questão do espírito de escola, do espírito do nível evolutivo do Cristo. Né? Então vamos lá. Me marcou muito a cena de Maria quando ela coloca o ouvido no chão e usa os murmúrios de Jesus. Sim, e tem uma cena que eu gosto muito, que é quando Jesus está apanhando, né? E Maria lembra de Jesus criança, né? Fala, oh, aquilo lá, né? Que Jesus cai no chão, ela vai lá, pega ele no colo, né? É uns pequenos momentos ali que salvam o filme, né? Para mim, o filme tinha que falar da morte de Jesus, tinha que falar da vida dele. Tudo bem, né? É o que o cara deu conta de fazer, né? Também porque é um fixado com a morte, né? Então, um filme, uma série, ela é reflexo do autor dela, né? Então o cara não era fixado com a vida de Jesus, ele era fixado com a morte do Cristo, né? Porque a morte impacta, né? A morte cria, né? Mas a morte era exatamente o que Jesus queria desmanchar, né? E nisso o filme trabalha muito mal com o conceito do evangelho, porque o conceito do evangelho era qual? Reforçar a ideia da vida. Reforçar a ideia de que a vida continua, de que a vida se mantém, de que a vida é eterna, né? E isso que era a vontade do Cristo. Quanto ao corpo de Jesus. Penso que foi uma viagem na consciência coletiva. Não entendi o que você disse, amiga. Desculpa. Repete só para a gente entender. Né? E quanto ao corpo de Jesus, né? O que acontece? Jesus volta da morte, né? Quando Jesus voltou da morte? Foi no sábado de manhã? Foi no terceiro dia? Não, Jesus, quando ele saiu do corpo físico, ele já estava no mundo espiritual. Tanto é que ele foi visitar os espíritos em prisão, como está na Epístola de Pedro. Ou seja, Jesus desceu às esferas inferiores da terra para levar a mensagem de amor dele para aqueles espíritos, né, que estavam nas regiões umbralinas, abismais, e para lá vai. Né? Então Jesus estava ativo, Jesus não estava morto. Né? Porque quando você está morto, Jesus está desacordado, desaparecido, sumido. Né? Ele estava morto, ele estava no mundo espiritual. Né? E Jesus retornou naquele corpo, aí é a questão da ressurreição. Né? Quando a gente pensa em ressurreição, o que a gente imagina? Né? Que Jesus, o Espírito de Jesus, entrou dentro daquele corpo apodrecido, quebrado, machucado, arrebentado, furado, vazado, ensanguentado, né? E aquele corpo acordou, vamos dizer assim, deu uma de Wolverine e regenerou as feridas todas, né? Menos os buracos da mão, né? Porque, né? Para poder ficar bem cinematográfico, né? Porque Jesus dá um tchauzinho com um buraco na mão, né? E assim que aconteceu. E na verdade, o que houve? Não. Né? Na verdade, o que aconteceu? O corpo de Jesus, ele se desintegrou, a espiritualidade desmanchou o corpo de Jesus. O corpo de Jesus, ele tem até um fenômeno luminoso que acontece por causa disso, né? A questão da gruta, ela se ilumina toda, até porque Jesus ia voltar naquele corpo morto dele, né? Mas eles precisavam tirar o corpo de Jesus, porque se eles vissem o corpo de Jesus e Jesus aparecendo, eles iam falar que Jesus é um fantasma, uma assombração, ou então que não era Jesus. Então a espiritualidade elimina o corpo de Jesus, né? Desaparece o corpo, né? Fica só o efeito luminoso lá, aquela luz que brilha, aquela coisa toda. Tanto é que os espíritos falam isso para os apóstolos, né? Quando eles chegam lá no túmulo, né? Ninguém vê o corpo de Jesus, né? É interessante isso, né? E outra questão que é interessante é que quando a Maria de Magdala encontra com Jesus, tem até uma psicografia do Liel falando sobre isso, né? Ela não reconhece Jesus, porque Jesus estava com uma aparência diferente, ou seja, não é o mesmo corpo, né? Ela olha para ele e fala: quem é você? A Maria de Magdala não vai conhecer Jesus? Paga, né? Ela olha e fala assim: cadê ele? Né? Pergunta como você, né? E como é que ela reconheceu Jesus? Ela reconheceu Jesus pela voz, quando ele chama ela Maria.
Maria, opa, é ele, ó, cara, né? Na verdade, aquilo ali era para dar uma ideia de que não era o mesmo corpo. Tanto é que depois Jesus aparece com a mesma aparência que ele tinha quando encarnado. E isso, né, ele vamos dizer assim, ele aparece para várias pessoas em aparências diferentes. Para os discípulos ele aparece com a aparência dele de encarnado, para os discípulos de Emaú não, que conheciam Jesus também e não reconheceram ele, só depois que eles reconheceram, falaram, mas esse cara é Jesus? Não, né? Então a gente vai ver que ele estava ali em corpo espiritual, tá? Então Jesus poderia ter aparecido para eles a qualquer momento ali do momento da morte deles, só que eles não estavam em condição vibratória de perceber, porque eles estavam perdidos lá na amargura, na tristeza, aquela coisa toda, né? E Jesus estava esperando a oportunidade adequada para aparecer para eles, né? Que é o que ele faz. E é interessante que ele aparece primeiro para Maria, né? Maria de Magdala, nem para a mãe dele, né? A mãe dele também não precisava, porque a Maria já estava no espírito iluminado, já sabia que Jesus já estava bem, né? Mas assim, ele aparece para quem mais modificou dentro do evangelho, né? Que é a Maria de Magdala, né? Que é o personagem mais excluído do evangelho, né? Porque mulher, prostituta, né? Então a Maria de Magdala, ela é um personagem inconveniente ali. Vocês vão ver que depois que Jesus morre, ela some da história, né? Os apóstolos nunca mais falam de Maria de Magdala, ninguém fala dela, né? Por quê? Porque ela é um personagem ali que não encaixava na narrativa, vamos dizer assim. Até porque, né, não é porque os apóstolos eram maus, não. É porque havia um preconceito violento contra a figura feminina. Hoje tem, imagina 2000 anos atrás. Né? Então, assim, a Maria de Magdala, né? Mas ela ficou marcada porque foi a primeira que encontrou com ele. Aí não teve jeito, né? Teve que colocar lá, porque era ela, né? Não tinha como fugir. Jesus fez isso de propósito. Né? Por quê? Porque o amor dela, né, que é um amor de transformação, que é um amor de mudança, né, foi tão grande que atraiu Cristo. Né? E nós vamos ver no diálogo da Maria com Jesus uma coisa muito interessante. Jesus não ia aparecer para ela ali, não. Né? Ela foi até ele, né, atraída pela vibração dele, mas ele não ia aparecer. Tanto é que ele estava falando assim: eu subo para o meu pai. Ou seja, Jesus estava voltando às esferas inferiores, carregado de energia negativa. Tanto é que ele fala para ela: não me encosta em mim, não. Né? Primeiro, porque se ela fosse encostar, ela ia atravessar ele, porque ele tava, né, ele era uma aparição, ele não estava tangível ali, ele não era palpável. Segundo, que ele estava sobrecarregado de energia negativa, que ele, Jesus, dava conta de lidar com aquilo, ela não. Né? Mas em função do amor dela, dele perceber o sentimento que ela tinha por ele e o equilíbrio e a crença que ela tinha que ele ia voltar mesmo, né? Porque dos discípulos todos ali, né, cara, a Maria de Magdala era a que tinha certeza absoluta, não, é só questão de tempo, ele está voltando, né? Ele morreu, mas não morreu não. Os outros já estavam mais ou menos desistindo da ideia, mas Maria não, ele vai voltar, ele falou, ele prometeu, pronto, acabou, né? E por isso que ele aparece para ela primeiro. Uma mudança de consciência. Até essa altura ninguém teria noção que o espírito vive depois da morte. Sim, né? Jesus fez isso para consolidar essa ideia mesmo. Tipo assim, eu tô vivo aqui, eu continuo, sento, falo, converso, tô aqui, ó, existo. Eu não sou um fantasma, uma aparição, uma sombra. Eu não sou um resto de consciência. Eu não sou um fantasma aterrorizante. Não, sou eu aqui, eu penso, sento, filho, né? E todas as interações de Jesus com os discípulos provam isso. Né? E ele queria. Isso foi a maior lição da Páscoa, gente. O objetivo de Jesus não era falar da morte, era falar da vida. Né? Porque ele não deixa a Maria se aproximar? Essa questão que nós já falamos aqui, a gente até respondeu antes de ler. Porque ele está vindo das regiões inferiores, porque ele foi lá pregar para os espíritos. Quando ele fala pregar, ele foi lá consolar. Jesus foi descendo as esferas espirituais da terra, até que ele foi nas zonas inferiores mesmo, ele foi lá até levar amor para aquele pessoal lá. Porque esse espírito trevoso, esse espírito arrogante, odioso, Jesus foi lá e falou: pega aí, não, eu vim para vocês também, vem cá, eu amo vocês. Foi lá levar a mensagem de evangelho dele para esses espíritos. Ele não veio aqui para a gente que não entendia nada, ele foi para as esferas inferiores também. Ele foi lá por amor. Falou assim: já que eu tenho um tempinho livre aqui, que os discípulos vão demorar para me ver pelo menos algumas horas para me perceberem, enquanto eles estão aqui viajando na maionese aqui da melancolia, da amargura deles, e eles não querem me ver, o que eu faço? Fazer coisa útil. Né? Então Jesus vai para as esferas inferiores para poder consolar, cuidar, ajudar, né? Para poder libertar aqueles espíritos que estavam ali, né, nas zonas inferiores. Ele foi lá. Né? A encarnação de Jesus foi programada, ele escolheu a família, escolheu tudo. Né? Você imagina, a encarnação de Jesus foi tão programada que ele criou o povo de Israel por causa disso. Né? Quando que começa o projeto de reencarnação de Jesus? Quando o Abraão sai lá da Caldeia. Né? O Abrão sai lá 3.200 anos antes de Cristo. Né? Sai lá o espírito do Abrão, que depois vai ser o João Batista no final da história. Né? Ele sai da Caldeia lá, aquela história toda lá, de Abraão, Isaac e Jacó. O que ele está fazendo? Era a espiritualidade preparando uma comunidade de espíritos para poder receber o Cristo.
E eles foram preparados por 3.600 anos, mais ou menos, até chegar a Jesus. E deu no que deu, hein? 3.600 anos preparando e eles não deram conta, né? Mas foram preparados. Então, aquele projeto de reencarnação de Jesus já vinha. Ele mesmo tinha prometido, ele sabia tudo que ia acontecer. Pode ter certeza, tudo tá tudo sob o controle dele, né? Isso, Jesus passou por tudo isso para nos mostrar que somos espíritos eternos. E as pessoas nos representam, a maioria das vezes, crucificados. Tem até uma questão que os amigos espirituais falam, que a imagem de Jesus crucificado é para introjetar na nossa consciência que Jesus foi derrotado, que ele perdeu. Ou seja, a imagem de Jesus na cruz, né, apesar de para nós ser um símbolo de vida, né, para muita gente, eles olham aqui e falam lá, ó, quem segue Jesus, o que acontece com ele? É morto, o seu Deus está morto. Né? Porque Jesus não é Deus, né, gente? Mas o pessoal usa, né, esse conceito, claro, né? Mas fala assim, olha lá, ó o Messias lá, ó, perdeu, derrotado, morreu. E isso tem um impacto na mente das pessoas mais simples muito poderoso, né? Então a melhor imagem que a gente pode ter de Jesus é um Jesus sorridente, vivo, atuante, porque é assim que ele está hoje. Né? Aquilo que morreu na cruz lá foi o corpo de Jesus. E Jesus não ficou morto nem um segundo. Ele fechou o olho físico e já estava no mundo espiritual, fazendo e acontecendo, já reassumiu o negócio ali todo. Falando, não, agora, né? Tanto é que, igual a gente falou, ele foi lá atrás dos discípulos, os discípulos não estavam em posição mental para poder perceber ele olhou e falou assim, vai demorar, daqui umas 30 horas eu volto aqui. Né? Mas enquanto isso, o que eu vou fazer? Ele foi lá para as zonas inferiores, foi atrás do Judas, foi lá trabalhar. Jesus ficou à toa, não. Né? É um espírito dinâmico, ele não estava morto em nenhum momento, né? Ele estava agindo, ele só estava esperando o momento adequado para aparecer para os discípulos. Por quê? Porque o estado mental dos discípulos bloqueava, né? E ele mesmo podendo, se ele quisesse, ele podia aparecer, eu tô aqui, podia. Mas seguia um atropelo do processo. Ele quis esperar que os discípulos se acalmassem, né? Que eles lembrassem daquilo que eles tinham conversado, que eles saíssem da onda ali negativa, né? E quem que foi o primeiro que saiu foi a Maria de Magdala. Por isso que ele aparece para ela primeiro, né? Então ela saiu primeiro. Ele apareceu para ela, ela foi lá chamar ele. Falou, Pedro, João, eu vi, né? Os dois que eram mais próximos de Jesus, né? O Pedro não acreditava. O João, já na hora que ela falou, beleza, isso é meio resolvido. O João Evangelista era o cara, né? O mais jovem, mas mais espiritualizado, né? Na hora que a Maria de Magdala falou, vi Jesus, para ele, ela estava resolvido o problema. Não, beleza, ela viu, ele voltou, vamos ver como é que ele vai aparecer. O Pedro não, o Pedro foi correndo com o João, mas no fundo o Pedro achava que tinham roubado o corpo de Jesus, né? O Pedro estava desesperado lá, porque ele achou que roubaram o corpo de Jesus, né? Mas depois eles viram, mas é um processo, cada um ao seu tempo, né? A Maria foi a primeira, né? A Maria de Magdala, né? A ver, até porque a questão dessa deferência toda né, da afetividade, aquela coisa toda, né? Porque ele precisava reforçar a figura feminina também, né? Tudo que Jesus fazia era bem pensado, né, gente? O João Evangelista ele não precisava ser o primeiro a ver, para ele era simples. Foi só a Maria falar que foi o clique para ele resolver o problema, já está solucionado. Jesus voltou. Os outros foram cada um ao seu tempo, né? Então vamos lá, nós estamos falando aqui da Páscoa e da visão espírita da Páscoa, tá bom? Então essa história que Jesus morreu para nos salvar. Primeiro, salvar de quê? Jesus morreu para nos ensinar que a morte não existe. De certa maneira, isso é uma forma de entender que Jesus morreu para nos salvar, né? Porque qual é a maior coisa que nos escraviza espiritualmente? A ideia, o conceito da morte, né? E não o conceito de um pecado que está escrito num livro porque alguém falou que é pecado. Não é isso que prende a gente. O que prende a gente são os nossos medos, os nossos terrores. E quando Jesus volta da morte, ele mata o maior terror da humanidade, que é o fim. Né? Por isso que Jesus dividiu a história do mundo entre antes e depois. Né? Foi um fato tão assim que é difícil até de explicar. Né? Os sociólogos, os estudiosos, os teólogos tentam explicar o impacto de Jesus na humanidade e é difícil, eles falam que é uma conjunção de fatores, que não sei o quê. Mas na verdade é o quê? A presença de Jesus na Terra impulsionou a nossa evolução 10.000 vezes. Né? Imagine o que seria de nós se Jesus não tivesse vindo. Né? Ainda bem que ele veio, né? Porque nos ama. Né? Então nós estamos falando da... Para quem está chegando, gente, nós estamos falando... da Páscoa na visão espírita, da morte, né, e da vida de Jesus, né? Ele poderia ter anestesiado a dor que ele sentiu na crucificação, até poderia, Marta, mas seria um teatrinho, né? Imagina Jesus fingindo. Seria justo, né? Se todo mundo é capaz de sentir dor, por que ele ia fugir da dor? Jesus seria um covarde? Ou então seria alguém que ia se prestar o papel de fingir uma dor que ele não está sentindo, né?
Então pense, né? É uma coisa assim, uma coisa que os espíritos superiores têm é que eles podem fazer muitas coisas, mas eles só fazem aquilo que é necessário. Né? Se Jesus fizesse isso, ele ia estar falseando o processo, ele ia estar fingindo. Isso seria injusto, seria mentira. Né? Isso invalidaria toda a ideia. Né? Mas será que Maria de Magdala é prostituta mesmo? Na série mexicana fica, foi forçada a fazer o que não queria. Olha, o que se tem de história espiritual é que ela foi prostituta mesmo. Né? Você pega o livro lá Boa Nova, você pega os registros do Evangelho, né? É porque o pessoal acha que é indigno alguém que foi amigo de Jesus ser prostituta. Por quê? Por quê? Porque a pessoa falhar no sexo é algo que invalida a pessoa como ser humano? Né? E o que acontece? Eles querem reconstruir a Maria de Magdala porque até hoje a figura dela como mulher e como prostituta incomoda. Né? Incomoda demais. Né? Porque para mim acreditar que ela, prostituta, modificou e virou aquele ser iluminado, eu tenho que pensar que eu também posso. Né? E aí eu tenho que sair do meu centro de conforto, porque eu falo que eu não mudo, porque eu não quero, porque eu não dou conta. Né? E aí você pega a Maria de Magdala, que era um espírito que tinha todos os prazeres da matéria aos pés dela, e que ela abandona tudo isso para seguir um amor que ela nem entendia direito o que era. Né? E aí nós temos uma transformação que é a maior do Evangelho. Né? A pessoa fala do Paulo de Tarso, coitado do Paulo de Tarso. O Paulo de Tarso já tinha consolidado uma série de valores. Ele tinha lá a cabeça dura dele, lá, a prepotência, a arrogância, mas isso aí é fácil. Né? A Maria de Magdala, ela mudou toda a forma dela de entender a vida. Tá? E isso não desmerece, muito pelo contrário. Para mim é o espírito que mais evoluiu no encontro com Cristo. Né? Hoje em dia, então, assim, explicação do sentido da paz que pensei na vida e não a ressurreição. Sim, mas a ressurreição o que é? A continuação da vida. Né? O que acontece é que a gente sabe que Jesus não voltou naquele corpo. Não precisa, gente. Mas hoje nós damos conta de entender isso. Imagina na época de Jesus. Né? Os hebreus eles eram um povo muito supersticioso, muito simples em vários aspectos. Então Jesus fosse explicar para eles que ele estava lá em corpo espírito, isso é desnecessário. Eles tinham que ver, eu estava morto, vocês viram, morri, agora estou vivo. Ou seja, morte não existe. Né? Tanto é que ele fala, tudo que eu faço vocês também podem, muito mais. Lembra que ele fala isso? Por que ele fala isso? É um complemento do ensinamento. Porque quando Jesus fala que tudo que ele faz nós também podemos, primeiro ele se iguala a gente. Ele se coloca como nosso irmão, como alguém que está vamos dizer assim, em pé de igualdade com a gente. Claro que Jesus é muito mais do que a gente em vários aspectos. Né? Os espíritos brincam que Jesus é a árvore pronta, nós somos semente. Né? Eu sou a sementinha, Jesus é aquele carvalho gigantesco que ocupa, né, o céu todo, onde as aves, né, essa seria a comparação correta aí, até mais. Tá? E o que acontece? Né? A questão da morte de Jesus era para quê? Para mostrar que a morte não existe. Né? Porque ele passou pelo processo de morte, uma morte incontestável, e falou assim, olha gente, tá vendo? Tô aqui, ó. Não precisa ter medo da morte, não. Não precisa ter medo daqueles que matam o corpo, não. Isso aqui continua. Nós vamos encontrar, a vida continua. Isso foi o maior consolo da história da humanidade. Né? Porque todo mundo lembra disso. Né? Maria de Magdala e Maria Madalena, sim, a questão é só de tradução do nome, é porque é Maria de Magdala. Magdala é uma cidade que chamava Bene Magdal, que ficava perto de Cafarnaum. Então, normalmente naquela época, as pessoas que ficavam famosas eram conhecidas pela cidade onde eles viviam. Tá? Então, de Jesus de Nazaré, Paulo de Tarso, Francisco de Assis, né? Teresa de Ávila, né? É uma coisa assim. Maria, na verdade Miriam, era um nome muito comum. Né? Os nomes hebreus eram muito repetitivos, tanto é que Maria tinha um monte, Jesus tinha um monte, João tinha um monte. Né? E o que acontece? Né? Com o tempo, a tradução do nome, né, eles adaptaram, aportuguesaram para Maria Madalena. Né? Ou Maria de Magdal virou Maria de Magdala, que virou Maria Madalena. Mas é a mesma coisa, só questão de linguagem mesmo, a questão de vai mudando o jeito de falar o nome. Né? Aí vira o sobrenome, igual o pessoal chama Jesus Cristo. Né? Muita gente, eu conheço muita gente que acha que Cristo é o sobrenome de Jesus. Tipo assim, Maria Cristo, José Cristo e Jesus Cristo. Tipo assim, Cristo é o sobrenome. Não, Cristo é um título. Né? Cristo quer dizer Messias em grego. Né?
Então, assim, e nem o nome de Jesus é o nome dele, né? Chama Yoshua, né? O nome de Jesus é Yoshua, né? Ou Yoshua, né? Muito mais parecido com Josué do que Jesus, tá? Mas é um nome de difícil pronúncia para os romanos, para os gregos, então eles traduziram o nome de Jesus, de Yoshua para Jesus, né? O nome dele era Yoshua. Se você chegasse lá em Cafarnaum, se entrasse na máquina do tempo, chegasse lá e chamasse Jesus lá, ninguém ia te conhece não. Na verdade, você corria o risco de levar uma paulada na cabeça, porque Jesus em hebraico é um palavrão horrível. Tá? Então, assim, né? Mas é as mudanças textuais. Jesus já governava a terra antes de vir encarnado. Ele nos conhecia intimamente, aí veio tentar nos melhorar por... Não entendi, né? Ó, sim, Jesus é o governador da terra desde que a terra saiu do sol. Desde que o planeta Terra é uma poeirinha cósmica lá que juntou com outra poeirinha, ou seja, bilhões de anos atrás, Jesus estava no comando. Jesus, como diz o Emmanuel, presidiu a formação do mundo. Quando a Terra foi formada lá, quando a Lua foi construída lá do impacto de outro planeta com a Terra, né? Que tem a ciência fala aí, aqueles momentos geológicos lá, que a Terra é um corpo incandescente. Jesus já estava aqui já. Aquilo ali tudo foi ele que fez. Então Jesus sabe muito bem com quem ele está lidando, né? Tanto é que ele fala, vim para o que é meu. E não me conheceram. Tipo assim, Jesus conhece até os átomos do planeta Terra e deve conhecer todos, né? Então, assim, pode ter certeza que ele sabe o que ele está fazendo, né? O nome original dela era Miriam, isso mesmo. Assim como o nome da mãe de Jesus também era Miriam, né? Então, Maria também é uma tradução de nome, né? Como Paulo, né? Como Saulo, né? Na verdade, o nome é Saul, né? Ou Shaul, né? Que falava na língua, né? Aí traduziu para Saulo, que depois ele pegou e traduziu para o romano Paulus, que quer dizer pequeno, né? Mas é questão de língua, né, gente? Aí o tempo vai passando, o nome vai mudando, né? E aí vai ficando aí, né? Passou para a morte para nos mostrar que todos nós vamos morrer e vamos nascer novamente. O Espírito não morre. Mas muitos não entendem e por não entender não aceitam e sofrem, né? Porque o que Jesus veio destruir, se a gente pode falar a palavra destruir, é o conceito de morte que nós temos. A maior vitória do Evangelho é nos ensinar que nós somos seres imortais. Imortais. A morte é tão somente um deixar de vestimenta densa e retornar para o mundo espiritual. Foi o que Jesus fez, né? Então a morte perde todo o seu peso com a figura do Cristo, né? Tanto perde o peso que Jesus ele fala muito pouco de morte, né? Ele fala apenas o necessário. Eu tinha muito medo da morte, mas depois que meu filho partiu, eu falo partiu, porque eu sei que ele não está só do outro lado. Isso que vem a mim, me mantendo em pé todos os dias, mas a saudade é imensa. É isso aí, minha amiga. É isso mesmo, né? Mas quem que deu essa esperança nasceu do Cristo. Nós temos que agradecer a Jesus há 2000 anos atrás, né? Porque aquilo que... Claro que tinha pessoas que acreditavam na vida depois da morte, né? Mas era uma coisa para iniciados, né? Jesus ele popularizou essa ideia, né? Por quê? Porque a vida depois da morte, até a vida, isso era para os poderosos. No Egito, quem que ia para o outro mundo? O faraó. Né? E olhe lá, o faraó ia ser julgado, né? Se ele fosse, ele ia para uma semana achar que o escravo serve para outro mundo, ia nada. Ia tudo virar qualquer coisa lá. Né? Quem ia para outra vida era o faraó. Né? Na Grécia, quem que ia para o outro mundo? Eram os filósofos, eram os heróis gregos, né? Eram os caras que tinham matado muita gente, os guerreiros, eles que iam. Né? E Jesus fala assim, não, a morte... Né? É apenas uma passagem e todos têm espaço. Aí que é a diferença do cristianismo, do evangelho, né? Então aquele escravo, aquela prostituta, aquele bandido, aquele ladrão, né? Aquele mentiroso que quer melhorar, né? Aquele analfabeto, aquele lavrador, ele também tem um mundo espiritual esperando ele. Jesus, ele pegou, como diria o Emmanuel, ele pegou o nosso rosto trêmulo e voltou a gente para cima, falou assim, ó, tá vendo que lá é para você também. O mundo espiritual não é para os ricos, inteligentes e poderosos, nem para os reis. Muito pelo contrário. É para os pobres, para os humildes, para aqueles que amam verdadeiramente, para aqueles que cultivam os valores da espiritualidade acima dos valores da matéria. Né? E aí Jesus, ele ensina e ele traz o que? A esperança. Jesus acende a esperança no coração da humanidade. Por isso que o cristianismo, nos primeiros anos, né, quem que virava cristão? Eram os escravos, eram os soldados rasos, eram as mulheres abandonadas, eram as prostitutas, eram os bandidos, eram os ladrões, né, eram os servos, eram os deserdados da vida, eram os bastardos. Esses se convertiam ao cristianismo. Né? Porque era um Deus, né? Vamos dizer assim, vou usar um termo assim, né? Era uma verdade espiritual que era para eles também. Falaram, peraí, quer dizer então que eu posso
Quer dizer, então, que mesmo eu sendo essa prostituta, eu sendo, né, esse execrado da sociedade, eu posso também? Existe, é para você. Jesus te ama. Né? Então, quando os discípulos chegavam na cidade e eles falavam, né? Claro que muita gente poderosa, né, apaixonava, porque, né, tem espírito iluminado em todo lugar, né? Mas quando ele falava isso, os olhos, né, quando Paulo falava de Jesus, os olhos dos escravos, das mães sofridas, dos paralíticos, dos doentes, né, porque os doentes eram acreditados como pessoas que estavam sendo punidas pelos deuses, então eles iam para o inferno, né? Quando muito, né? Então, assim, quando Paulo virava e falava assim, não, o Messias te ama, porque ele curava os doentes, né? E essa doença aí não é que você é de verdade, não. Faz o bem, perdoa, compreende, ama, ajuda, trabalha, se torna um ser melhor, acredite e tenha esperança. Porque depois disso tudo aqui, te espera o Cristo, o amor. A recompensa de o bem que se faz não está aqui, está lá com ele. E esse que é por isso que o cristianismo virou o mundo. Entendeu? Porque, por isso que ele chegava na cidade e convertia todo mundo. Né? Claro que não era todo mundo assim, né? Mas vocês estão entendendo. Né? Aqui em casa, quando surge a morte, eu falo que não tenho medo, pois sei que vou nascer de novo. Quando falo isso, minha família olha para mim e dá risada. Cada pessoa dá conta daquilo que dá conta, né, minha amiga? Cada um oferece, né? Por que o islamismo, então, ocupou o lugar do mundo cristão lá na Turquia e região? Será que foi a desígnio da espiritualidade? O que acontece? O islamismo, né? O Maomé é um espírito missionário, né? O Maomé, ele veio, o que acontece? Antes do Maomé, aquela região da Arábia Saudita, aquela região lá do Oriente, ali do Oriente Médio, era dominada por cultos e por crenças politeístas. Qual que era a missão do Maomé? O Maomé reencarnou para levar o cristianismo para aquele povo. Ou seja, a ideia do Deus único, Jesus, o Maomé era um missionário para levar aquilo para aquele povo. O Maomé, ele fez a missão dele, mas ele fez pela metade. Né? Ao invés de ele criar um cristianismo árabe, vamos dizer assim, ele misturou um monte de coisa e criou o islamismo. Mas você vê que no islamismo está cheio de conceitos de Jesus. Né? Tanto é que Jesus é venerado pelo islamismo. Né? Apesar de não considerar Jesus Deus, que eles estão certos nisso, aliás, né? Que Jesus não é Deus. Né? E o que acontece? Vocês veem que os islâmicos, eles seguem os rituais do Moisés, eles acreditam no Antigo Testamento, acreditam no Evangelho, né? Só que o Maomé, ele meio que embolou o meio de campo ali, entendeu? Então a missão do Maomé foi cumprida em parte naquele povo, já melhorou muito a situação. Dentro do que era antes, do que é agora, gente, é muito melhor, entendeu? O Maomé deu uma contribuição para aquele povo lá que a gente não pode nem imaginar, né? Ele deturpou alguma coisa, sim, mas a questão a essência do Cristo está ali, tá? Uma hora eles vão se encontrar também, não preocupa não, tá? Mas para quem não tinha nada e agora tem aquilo, tá muito melhor, mas muito melhor mesmo, né? Os cultos que eles tinham antes eram coisas tenebrosas, né? Então, assim, é uma questão que nós temos que valorizar. Foi o que eles deram conta, assim como nós aqui. Se a gente for analisar também, nós, os cristãos ocidentais, né, filhos da Igreja Católica, das reformas protestantes, né, em muitos aspectos estamos muito longe daquilo que Jesus pregava. Jesus nunca pregou culto organizado, templo, igreja, ritual. E nós gostamos desse negócio. Né? Nós pegamos, o que nós fizemos? Nós aqui no Ocidente, nós pegamos o conceito do Cristo, misturamos com a mitologia grega, com a mitologia romana e fizemos o nosso cristianismo. Né? Haja vista que nós substituímos os deuses gregos pelos santos. Né? Porque tinha um deus grego para cada coisa. Tinha o deus da cura, tinha o deus da saúde, o deus do amor, tinha o deus da guerra, tinha o deus disso, o deus daquilo outro. Né? Nós tiramos o nome santo, tiramos o nome de Deus e colocamos santo. Nós temos santo da cura, temos Santo Antônio, temos santo do casamento, temos temos São Cristóvão, temos... É muito parecido, nós misturamos. Os islâmicos fizeram a mesma coisa. Eles pegaram os conceitos de Jesus, misturaram com os conceitos deles, né? E virou uma coisa meio esquisita. Lembra que tem alguma coisa de Jesus, é a gente também. Né? Se a gente for analisar, não tem um seguidor puro do que Jesus pregava. Né? Nós estamos tentando, né? O islamismo tem como base a misericórdia e a paz. Aí a gente entrar na questão do islamismo, eu acho que a gente perde muito tempo, tá? Um dia a gente fazer um estudo só sobre o islamismo, tá? Mas o islamismo tem muita coisa positiva, tá, gente? O problema do islamismo é radical, tá? Mas assim, assim como o problema do cristianismo também é radical, né? Tem muito cristão aqui, pelo amor de Deus. Tem muito espírita aqui, pelo amor de Deus. O cara tem a mente, né? Tem um cara que é o xiita espírita, tem um cara que é o xiita católico e tem um cara que é o xiita muçulmano. Quando eu falo xiita é até depreciativo, né? Porque a vertente xiita tem bilhões de pessoas, tem 500 milhões de xiitas no mundo. Nem todos são radicais, eles têm uma cultura diferente da nossa. Né? Mas eles não permitem nada, e nós estamos permitindo tudo.
Né? Se eles, pra gente, vivem lá num mundo fechado, aos olhos deles a gente vive na depravação, no desrespeito às questões sagradas. Quem está certo? Né? Nós temos que ter esse comparativo aí, nós temos que tirar o melhor de cada um. Né? Mas vamos voltar para Jesus aqui, né? Porque é um tema muito instigante. Né? É muito gratificante ouvir a mensagem de Jesus, na esperança do renascimento, ainda mais nesse momento difícil e dolorido que a humanidade está. Sim, por isso que Jesus é cada vez mais necessário, né, meus amigos? Porque a esperança do Cristo é a cura, é a continuação da vida. O símbolo do cristianismo é o símbolo do renascimento, né? Da vida que se segue à vida, do consolo, do encontro espiritual, né? Como diria lá o Emmanuel, né? Era aquele poder estranho que fazia os mártires cristãos entrarem cantando dentro do circo romano para serem devorados pelos gladiadores, pelas feras, né? E falando de amor para eles. Não, eu te perdoo, eu te amo. Jesus falou para eu te amar. Você não sabe o que você está fazendo, né? Então o cristão, ele era tomado por um maluco, um bando de doido. Esse cara tá morrendo aqui, tá falando que me ama. Você é louco? Se você fizesse comigo, eu te enfiava uma faca na garganta. Então, Jesus me ensinou outra coisa. E essa transformação que o Paulo de Tarso falava que era loucura para os homens, né? Mas era a sabedoria de Deus, é o que mais desconcertou, né? Todos aqueles que trabalham nas vibrações do ódio, das energias negativas, né? Porque o ódio não entende a mensagem do Cristo. Porque o ódio, ele se baseia no quê? Na violência. O mal fica combatendo o mal. E a proposta de Jesus para os seus discípulos não fosse que eles combatessem o mal, fosse que eles resistissem ao mal. Olha a diferença. Resistir é não se deixar ser dominado por ele. Então quando o mal vem até a mim e eu tomo a atitude do mal para vencer o mal, eu fui dominado pelo mal. Eu me tornei um médium do mal. Eu me tornei um instrumento do mal. Quando Jesus nos convida a resistir ao mal, ele está falando para a gente o seguinte: lute sem usar as armas do mal. E quais são as armas do bem? É o amor. O amor vence tudo. Né? Tudo sofre, tudo espera, tudo crê. O Paulo foi bem inspirado lá quando ele fez, né? Ele falou esse discurso lá, né? Da Epístola aos Coríntios. Né? O amor tudo sofre, tudo espera. Né? O amor é paciente. Né? E hoje nós precisamos de amor. Amor nas ações, nas palavras, no contato. Amor na vivência, no toque. Amor na compreensão. Amor na dúvida. Amor quando discordam da gente. Né? Postura dos espíritos superiores é algo que nos ensina muito. Os espíritos superiores, quando deparados com o crime, com o erro, com a violência, eles colocam aquilo no lugar deles. Falam assim, doença. Um espírito de luz não perde tempo debatendo com quem está na treva. Ele trata ele como um doente que precisa de tratamento. Então eu não estou aqui para parlamentar com o doente, eu estou aqui para aplicar o medicamento adequado. Né? Uma vez eu vi na Rádio Espírito Rico, o Paulo de Tarso voltou com Maomé, nunca. Isso é lorota. Isso aí eu posso te garantir 110%. Entendeu? O Paulo de Tarso e o Maomé não tem nada a ver, graças a Deus. Né? O Paulo de Tarso ele voltou como Lutero. Foi Martinho Lutero. Aí sim. Tá? Né? O Paulo de Tarso, depois que ele desencarnou como Paulo, ele só voltou na Idade Média como Martinho Lutero. Né? Mas Maomé não. Até porque o Maomé tinha graves desequilíbrios no campo sexual, coisa que o Paulo de Tarso não tinha. Né? O Maomé ele tinha uma educação e uma erudição muito pobre. E o Martinho Lutero, mesmo sendo muito inferior, vamos dizer assim, na questão de estudo ao Paulo de Tarso, né, é um erudito. Tá? É um espírito diferente. Não estou diminuindo o Maomé. Tá? O Maomé ele teve uma missão muito difícil, né? Mas o Maomé é um espírito estritamente ligado ao povo árabe. O Paulo de Tarso é um espírito estritamente ligado ao povo de Israel. É diferente. Ó. A evolução do Paulo de Tarso se dá por outro aspecto. Né? E o Maomé, ele pegou uma bomba. Né? Se a gente for imaginar, o Maomé estava sozinho num ambiente que era totalmente contrário às ideias de Jesus. Né? Tanto é que, não sei se vocês sabem, não estou entrando no Maomé de novo. Né? O Maomé ele foi criado por um monge cristão. Né? O Maomé, quando ele era criança, ele foi adotado por um monge cristão que ensinou o evangelho para ele. Né? E depois disso, em cima do que ele aprendeu com esse monge, que ele desenvolveu o islamismo. Claro que tem uma questão espiritual. Né? O Maomé era um grande médium. Né? Ele tinha uma entidade protetora, que é o Gabriel, que é um espírito iluminadíssimo. Né? Mas você vai ler o Alcorão, você vê lá a influência dos espíritos de luz ali. Ó. Tem muita coisa ali que é profundíssima. Né? Nós temos que valorizar isso. Quer dizer que o Maomé era perfeito? Não.
né? Mas dentro que o Maomé é muito parecido com o Moisés, apesar de não serem o mesmo espírito. A história do Maomé e do Moisés é muito interessante e muito semelhante. Eram dois espíritos com limitações, mas com grandes potenciais, e que estavam no meio de um povo difícil demais. O Moisés, ali no meio do povo de Israel, ele estava ali apertado, né? O Maomé, no meio do povo árabe, mesma coisa. O Maomé estava lidando ali com um ambiente que era totalmente difícil. O Moisés, quantas vezes o Moisés tinha que recorrer à violência, mandar matar os outros mesmo, para poder conter aquela população. O Maomé também, sabe? Porque o Maomé veio bem depois, né? O Maomé veio quase, vou botar aí, 4.000 anos depois do Moisés, ou mais, né? Mais ou menos. Então o Maomé, ele também enfrenta, ele cortou um riscado, como diz aqui, né, em Minas, né? Ele cortou um riscado lá, bom para qualquer povo. Dentro do que ele deu conta, ele fez. Assim como, né, nós aqui fizemos o que nós demos conta também, né? Nessa era existia muita violência. Jesus transformou o mundo apenas com amor, sim, né? E está transformando ainda. Está transformando ainda. Né? Sim, ele era muito parecido com Moisés, apesar de não ser o mesmo espírito. Tá? Quando o Maomé encarnou, Moisés já tinha resolvido os problemas espirituais dele tudo. Moisés já estava lá nos planos iluminados, lá, como, né, o Moisés tinha sido João Batista. Né? Então, assim, mas a história e a vivência deles, a prova dos dois foi muito semelhante. Né? Muito semelhante. Né? Mas a gente tem que lembrar, né, nesse momento em que a gente está comemorando a Páscoa, né, que, né, a Páscoa também veio de uma festa cristã. Né? Não sei se vocês sabem, tinha uma deusa que chamava... a deusa de origem druida, né, que era a deusa da Páscoa, Éster, né, que eles comemoravam a Páscoa, né, na época dela, que era a deusa da primavera, uma coisa assim, né, e aí eles juntaram os conceitos lá depois, aquela coisa toda, né, mas também isso não vai muito ao caso, né, nós estamos falando de Jesus aqui, mas voltando aqui para a vibração do Cristo, né, meus amigos, então esse momento nós estamos vivendo da Páscoa. É o momento da gente acender no nosso coração a certeza que nasce da fé, a esperança que transforma, que modifica, que acalenta, né? Porque a verdadeira paz de espírito é a paz que se alicerça na rocha da construção espiritual, né, das verdades do Cristo. E as promessas de Jesus se cumpriram, porque Jesus nos prometeu a vida e voltou à vida. E ele falou pra gente que assim como ele, nós também continuaremos vivendo depois da morte. Né? Jesus promete a vida depois da morte pro rapazinho que morre com ele ao lado da cruz lá, né? O bom ladrão, o pessoal fala, o tal do Gistas, né? É o Dimas e o Gistas, o Dimas que é o bom ladrão, né? Dimas, Gistas, isso que é bom ladrão, mau ladrão, tá? Não é o nome deles também, virou, né? Ele promete, fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que é paraíso pro menino, né? Você imagina, gente, fico pensando, né? Jesus desencarna um rapazinho lá, que não sei se vocês sabem, o Dimas é quase para criança, ele tinha 13 para 14 anos quando ele foi crucificado, né? Eram dois membros do grupo Zelote. E aí você imagina chegando no mundo espiritual com Jesus lá pra colônia, chegando na colônia espiritual lá em Israel, assim, né? Tipo o nosso lar de Israel, assim, imagina, né? Fico imaginando. Aí chega o rapaz e fala assim, isso que eu tô trazendo ele, cuida dele aí pra nós. Aí imagina isso, você chegar lá na colônia com Jesus te levando, fala, não, esse cara aqui, eu prometi que ele ia ficar bem, eu confio em vocês, hein? Até mais aí, viu, Dimas? Vai, fica com o pai, nos vemos aí no futuro. Né? Imagina que legal que seria isso, doido demais, né? Como é mesmo o nome de Jesus, Yoshua, tá? Ioshua, escreve assim, Y-O-U-S-H-U-A, Yoshua, ou Yoshua, né? Que virou Josué no nosso idioma, tá? É mais parecido com Josué do que com Jesus, né? Mas isso aí é detalhe, né, gente? Será que Jesus liga para isso? Né? O nome Jesus ficou consolidado no inconsciente coletivo. Né? Esse nome, né? O maior mantra do mundo é a palavra Jesus, né? Imagina, mais que Deus, né? Porque Jesus para nós é a materialização divina, né? É bonito demais. Pessoal, nosso tempo está acabando, né? Queria agradecer a todos aí que participaram desse estudo, pedir desculpas, a gente empolga e vai falando, né, viaja nas questões, mas o objetivo mesmo é a gente conversar, a gente pensar, a gente trocar ideia, né? Lembrem que acima de tudo a Páscoa é a nossa oportunidade de reforçar os nossos valores espirituais. Não é momento de te criticar quem pensa diferente, não é momento de eu achar graça da minha avó que vai lá pro signo, que vai, né, hoje não tá podendo, mas que vai lá pra missa, que vai lá, né? Não é o momento disso. É o momento de respeitar a crença e o entendimento de cada pessoa. Porque a experiência de cada pessoa reflete o que ela é, o que ela pede, o que ela dá conta. Né? E o Cristo sempre respeitou. Né? Nós vamos ver que em todos os rituais da religião judaica, até aqueles que a gente acha mais estranhos, Jesus participava
E Jesus nunca criticou seus discípulos, aqueles que o acompanhavam, por seguirem normas religiosas das religiões da época. Aqui para Jesus era desnecessário, mas ele nunca criticou. Então vamos saber respeitar, vamos trabalhar nossa capacidade de amar. Nós estamos precisando de muito amor, nós estamos precisando de muita luz, nós estamos precisando de mãos. Eu gosto muito dessa frase do Liauri que fala isso. Precisamos de mãos que sejam as nossas mãos no consolo. Então vamos trabalhar no bem, vamos confiar, vamos fazer a nossa parte, criticar menos, amar mais. O tempo que a gente às vezes perde discutindo, que a gente faça algo de útil. Vamos pedir ao Cristo que possa acender os nossos corações mais uma vez essa esperança da imortalidade. Ainda mais nesse momento que nós estamos sendo confrontados pela morte todos os dias. Mas a morte é tão somente uma transformação, uma mudança. E quando a gente guarda isso nos nossos corações, nós vamos ter valores espirituais que vão nos acompanhar. E nós não estamos sozinhos. O bem, o amor continua vivo. Aqueles que nos amam estão vivos, aqueles que nós amamos continuam. Vamos lembrar sempre disso. Vamos elevar o nosso pensamento ao Cristo, agradecendo a Jesus pela oportunidade da palavra, da conversa, do encontro. Pedindo ao Mestre Amigo que ilumine os corações e mentes da humanidade inteira, encarnada, desencarnada, para que possamos juntos superar mais este momento de prova. Leva, Senhor, consolo às famílias daqueles que se foram, fortalece aqueles que trabalham pela cura, pelo bem. Ajuda, Senhor, que possamos nos compreender e nos respeitar mais. Coloca em nosso coração a empatia, o respeito, o carinho e o afeto. Trabalha dentro de nós, para que possamos estabelecer uma sintonia pura e honesta com o desejo do bem. Sabemos, Senhor, que ninguém erra por querer, e sim por fragilidade. E por isso te pedimos que nos ajude a perdoar, a compreender, a respeitar e a amar aqueles que conosco convivem. Afasta de nós os pensamentos de ódio, de ressentimento, de amargura, de tristeza, acendendo em nossos corações a chama da tua paz. E se a dor vier nos visitar, que possamos lembrar que ela passa, mas que o amor, o aprendizado e a luz ficam. Abençoa, Divino Amigo, a cada um de nós e permite que possamos nos encontrar mais e mais vezes em nome do teu amor. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, boa noite. Jesus nos abençoe a todos. Muita paz, muita luz. Fiquem todos com Deus. Como a gente fala sempre, vai ficar gravado o estudo aí. Se for útil para alguém, a gente fica muito feliz que seja para uma pessoa, tá bom? Lembrem-se muito, vamos amar, vamos ajudar. Vamos lembrar de Jesus na prática. Fiquem todos com Deus. Até semana que vem. Quarta-feira nós voltamos aí com os nossos estudos, se Deus quiser. Tchau.